Se formos a Jesus, somos purificados. Nós vemos aqui o Salmo 5 e Apocalipse 14, uma ligação entre eles falando sobre esse assunto, onde fala que os justos são perdoados, são pecadores que se arrependeram e agora estão diante do trono de Deus. Os ímpios que não quiseram o perdão, não se humilharam diante de Deus, são destruídos no dia do juízo final. Então, o Salmo 5, Davi escreveu, e diz assim: escuta, meu Deus, pois mentirosos me perseguem, declara os culpados, mas alegrem-se os que confiam em ti. Já Apocalipse mostra isso na prática, onde João vê os 144.000 no Monte Sião cantando ao Senhor, pois venceram pelo sangue de Jesus Cristo. Os ímpios são destruídos para sempre diante do juízo de Deus. Um contraste total aí. O mal não pode habitar com Deus. Os que se aproximam do trono de Deus são redimidos, purificados. Na boca dos redimidos não se acha mentira, Apocalipse 14, 5. E na boca dos meus adversários não há sinceridade, Salmo 5, 9. Pecadores foram resgatados da morte. Eles foram perdoados, redimidos, não precisam mais carregar a sua culpa, porque Jesus carregou a culpa deles na cruz do Calvário. E Davi diz: alegrem-se todos os que confiam no Senhor, e em ti, no Senhor, se gloriem os que amam o teu nome. Agora imagine estar diante de um Deus santo em juízo. Nós precisamos da justiça de Jesus. Quem somos nós para nos defender diante de Deus? Quando Jó quis se defender diante de Deus, Deus mostrou para eles, fazendo 70 perguntas, mostrou que ele não tem condição de se defender. Ele não se conhece e não conhece totalmente a justiça de Jesus Cristo. Então, nós precisamos de Deus, que é perfeito e nos ama e quer nos purificar, limpar de todo o mal. Então, nós vemos aqui o Salmo 51, de Davi também, onde Davi pede para ser purificado. E depois de ser purificado, ele promete uma coisa: então ensinarei os transgressores os caminhos do Senhor. Isaías viu o Senhor no trono e ali diante do trono de Deus, a sua iniquidade, o seu pecado foi tirado. E ele foi perdoado. E depois que ele foi perdoado, ele responde assim ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim para pregar a tua palavra. Isaías 6, 7. Ele estava em paz com Deus, apesar de conhecer suas falhas. Estava pronto para trabalhar para o Senhor. Ele não estava perfeito, ele tinha fraquezas, mas diante de Deus, Deus o purificou e o considerou e o justificou através da fé em Jesus Cristo. Então, no Salmo 51, 7, Davi diz assim: purifica-me e ficarei limpo. Cria em mim um coração puro. Restitui a minha alegria. Então ensinarei os teus transgressores os teus
santos caminhos. Deus designou os redimidos para servir como a voz, como sua voz ao mundo caído. Em breve o mundo sentirá o impacto do povo de Deus. É o apelo final à humanidade. E o mundo inteiro será iluminado pela verdade. Tão logo uma pessoa aceita Jesus Cristo, será impossível se conter. Teremos alguma coisa a dizer e convidaremos outros para a presença do Senhor. A salvação em Jesus é proclamado antes da adoração a Deus, antes da queda de Babilônia, antes da advertência contra a adoração à besta e sua imagem. Apocalipse 14. Então veja como tão importante é ter a salvação. Se eu não tenho a salvação, eu não vou ter adoração aceitável diante de Deus. Eu não vou proclamar a queda de Babilônia, porque não há mensagem para dar se eu não aceito Jesus. E não vou advertir contra a besta e sua imagem, pelo contrário, eu serei enganado. Então, primeiro, Jesus Cristo. E apesar de nossos graves pecados, se formos ao Senhor, Ele nos adotará como verdadeiros filhos. Davi passou por uma série completa de experiências. A culpa consciente, a condenação própria, até chegar à fé sublime e exaltada comunhão com Deus. O pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção de filhos. Então, contraste aí também. Vergonha e tristeza e o erguimento até a adoção de filhos sinceros e verdadeiros de Deus, com todos os benefícios que isso traz. Jurei a Davi, disse o Senhor, o meu servo, a minha mão estará sempre com ele, e meu braço o fortalecerá. É como se estivesse falando para cada um daqueles que se achegam perto do trono, aceitam a Jesus. Farei dele o meu primogênito. A humanidade fracassou em sua parte diante da aliança de Deus. Davi fracassou. Apesar de graves erros, foi usado para transmitir a salvação. Por quê? Os graves erros levam cada vez mais distante de Deus. Mas uma vez que aceitamos pela ação do Espírito Santo o oferecimento de Deus para que limpe de toda essa sujeira, para que Deus o limpe de tudo, então ele é erguido como Filho de Deus e é usado para transmitir a salvação a outras pessoas. Após a vergonha e tristeza do pecado, o Senhor nos ergue para que participemos da adoção como filhos de Deus.